para você que nos acompanha aí de casa e para todos que estão aqui presentes conosco. Eu queria pedir para desligarem as luzes nesse momento. Tem como desligar aqui da frente, né? Para que nós pudéssemos... Obrigado. E eu convido a todos que estão aqui a ficar de pé novamente. E nesse momento eu te convido a fechar os teus olhos. E mais uma vez, mas que agora não fosse um momento de distração, porque não tem mais luzes. Você não tem mais nada para enxergar aqui na frente, mas com seus olhos fechados, alguém possa ir visitar você agora. Eu te convido a abrir as suas mãos, como que se você fosse receber algo muito grande, algo em que você não consegue nem segurar com as próprias forças, porque é esse o Espírito Santo que quer se derramar sobre nós nessa noite. Que do mesmo modo que o Nicolas falava agora há pouco, que nós seremos pessoas que seremos chamados de profetas nessa geração, mas para que nós possamos ser profetas, é necessário que nós sejamos incendiados por esse Espírito Santo que era clamado. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele não pode ser apenas algo que nós falamos, vem Espírito Santo, e sejam palavras em vão. Mas o Espírito Santo quer de fato habitar no teu coração nessa noite. O Espírito Santo quer de fato fazer uma obra nova na tua vida nessa noite. Então por isso, comece nas suas palavras a dizer: vem Espírito Santo fazer em mim um profeta desta geração. Vem Espírito Santo fazer em mim um instrumento de cura nessa geração. Comece a dizer nas suas palavras, se você nunca fez isso antes. Diga nas suas próprias palavras: vem Espírito Santo, eu quero ser usado. Diga nas suas próprias palavras: vem Espírito Santo, eu quero ser usado. Vem Espírito Santo sobre nós aqui, Pai. Espera só um momento. Você não compreendeu o que foi dito até esse momento. Você não compreendeu o que Deus quer fazer na tua vida nessa noite. Ele quer te fazer como uma pessoa que de fato vai fazer uma história nessa geração. Ele quer te fazer como uma pessoa que de fato vai transformar tudo que nós vivemos até hoje. E isso não vai ser possível como pessoas mortas. Isso não vai ser possível como pessoas caladas, pessoas que não têm posição nessa sociedade. E a nossa posição, a nossa voz começa aqui neste lugar.
A nossa voz nessa geração, a nossa voz dessa história começa aqui nesse lugar. Então comece, erga a sua voz nessa oração, para que Deus faça algo maior, maior, maior do que nós mesmos acreditamos que Ele pode fazer. Erga a sua voz, você é capaz de falar mais alto, você é capaz de ser voz ativa nessa geração. Você consegue rezar mais, você consegue rezar mais. A voz dessa geração está dentro de você. O profeta dessa geração está dentro de você. Então erga essa voz, profeta. Erga essa voz como uma pessoa que faz a diferença. Cante o nome dele. Diga isso, Yeshua. Cante o nome dele agora nesse momento. Escuta isso, há pessoas aqui que estão preocupadas com situações que aconteceram na sua semana. Há pessoas que desde o início da oração, desde o início do louvor, desde o início do grupo não conseguiu deixar com que algo novo acontecesse, porque a sua cabeça, seus pensamentos não estão aqui, mas estão em outro lugar. A essas pessoas, Deus pede para que enquanto for cantado esse refrão, você possa dizer: toma tudo, meu Deus, toma tudo, toma tudo. Entregue as suas preocupações, entregue as suas dificuldades para Ele, porque Ele vai cuidar para que você possa se entregar nesta noite ao que Ele quer fazer na sua vida. Então nesse momento entregue as suas preocupações a Ele, entregue aquilo que não te deixa ser livre, entregue aquilo que não te deixa viver esse momento verdadeiramente.
Se você puder, pode dar uma salva de palmas já para esse Jesus. Eita glória! Eita glória. Pode tomar seu lugar. E para você que tem sua Bíblia aí, pode abrindo ela. Para você que não tem, já vai pegando o celular. Pega a sua Bíblia no celular, pega a sua Bíblia física aí. E já vai abrindo em Atos no capítulo 10. Atos está mais lá para o finalzinho. Vai pesquisando aí, Atos capítulo 10. Amém, misericórdia. Misericórdia, tá bom, vamos aguardar. Amém? Amém, amém? Então eu queria que você vá lá no versículo 44. Atos 10, versículo 44. Antes do capítulo 11. Atos 10, versículo 44. Tinha que dar uma baixada no geral, que estava tudo muito alto. Bem no começo ele falou. Atos 10, versículo 44. Eu convido você a prestar muita atenção nessa palavra e que nós pudéssemos, eu não sei como é que está aí na sua tradução, mas que nós pudéssemos entender o que Deus quer falar para nós nessa noite. Em Atos 10, no versículo 44, diz o seguinte: Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã, pois eles os ouviam falar em línguas estranhas e a louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Eu vou ler novamente com você até o versículo 45, apenas 2 versículos, que é a parte principal para nós nessa noite. Então lá no versículo 44 diz: Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. E enquanto Nicolas estava conduzindo um momento de oração em que ele disse em que nós seríamos o profeta dessa nação, em que nós seríamos o profeta dessa geração, me veio muito forte que nós devemos ser a voz de hoje. Me veio muito forte que nós devemos ser aquele em que as pessoas vão olhar e vão ver em nós uma imagem a que eles podem seguir, porque nós apontamos para aquele que nós adoramos. E para que nós possamos ser voz, é necessário que nós expressemos isso. Entenda aqui que eu não falo só em que você precisa falar muito bem, que você precisa estar pregando, estar dando palestra, indiferente que for. Não se trata disso, mas em que nós devemos de fato mostrar a nossa posição nessa sociedade. E é impossível que nós possamos fazer isso sem falarmos, sem expressar isso que nós vivemos em cada sexta-feira. E não sei se você já nos acompanha há mais tempo, ou até mesmo hoje, você percebeu que tem alguns loucos da comunidade que começam em alguns momentos a gritar: aleluia, glória a Deus, amém. Anota quem são essas pessoas. Você já deve ter acompanhado que essa comunidade é meio louca, em que nas próprias missas o pessoal começa a gritar lá do fundo: amém, glória a Deus, aleluia. Obrigado. A nossa palavra começa aí. A nossa palavra, quando nós estamos no lugar, as pessoas conseguem olhar para nós e ver que nós conseguimos dizer aleluia. E ver que nós conseguimos expressar a palavra dele em qualquer lugar que nós estamos. E eu te convido nessa noite, se você ainda não é louco dessa forma, indiferente se você é da comunidade ou não, se você faz caminho vocacional ou não, e você vai fazer talvez um dia,
eu te convido a, nessa noite, começar a experimentar disso. Começar a experimentar de ser voz nessa geração. E para que nós possamos fazer isso, tem um passo simples para que nós possamos começar. É que ao longo dessa pregação, ao longo da adoração que vem depois do momento de louvor, em que você passar pela primeira vez, talvez na sua vida, você vai gritar, aleluia. Se você sentir no seu coração, não precisa calar a sua voz. Porque se Deus pede para que você fale, é porque Ele quer te fazer como voz desta geração. Ele quer te fazer como voz desta nação. E calados nós não vamos conseguir fazer isso. Apenas olhando para nós, as pessoas não vão notar isso que há em nós. Então eu te convido a nessa noite já a experimentar essa loucura de poder dizer, aleluia, glória a Deus. Não tenha medo, ninguém vai te olhar, ninguém vai rir da sua cara. De fato, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão ao seu redor aqui neste lugar, são pessoas loucas. São pessoas em que, se você gritar, elas vão querer gritar mais alto. E você vai querer gritar mais alto, elas vão gritar mais alto. E assim, quando você sair daqui, você vai poder fazer isso em outros lugares. Porque você viu que há outras pessoas que fazem o mesmo. Então eu queria, vamos lá, todo mundo consegue falar, aleluia, glória a Deus? Faça isso até o final do dia, faça isso amanhã, faça isso depois de amanhã, faça isso até o resto da sua vida, para que você seja a voz dele, para que você seja o profeta, que o profeta profetizou, amém? Vamos voltar agora, vamos voltar. Se nós pegarmos a passagem ali, em que Pedro estava pregando para os não-judeus e o Espírito Santo desceu sobre todos, a primeira lembrança que vinha quando Deus me deu essa passagem, é do primeiro Pentecostes que aconteceu. Eu não sei se você conhece a história, mas estavam os apóstolos reunidos no cenáculo juntamente com Maria. E Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus já tinha subido aos céus. E Ele tinha prometido que Ele iria enviar o Espírito Santo. Entretanto, os apóstolos que estavam lá reunidos, eles não sabiam o que fazer. Os apóstolos que estavam lá reunidos, eles ficavam provavelmente clamando, venha Espírito Santo, venha esse Espírito Santo, que o próprio Jesus prometeu. Maria dizia, venha Espírito Santo, que meu filho falou que ia vir. E eles não sabiam que de fato era quando o Espírito Santo iria descer. Eles não sabiam de fato que era quando o Espírito Santo chegasse naquele lugar. Mas eles clamavam, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo. Do mesmo modo que nós estávamos fazendo agora há pouco para aqueles que não receberam ainda o batismo. Ainda, porque nessa noite, eu diria que é impossível você sair daqui sem de fato sentir esse batismo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu naquele lugar, ele desceu em chamas de fogo, veio um vento impetuoso, e aquelas pessoas, apóstolos e Maria que estavam naquele lugar, se transformaram. As pessoas que estavam naquele lugar puderam de fato experimentar o que é o Espírito Santo. E quando nós voltamos aqui, para essa pregação de Pedro, em que ele começa a falar, e nota que a passagem ela nos fala nos detalhes, em que Pedro não tinha nem acabado de falar e o Espírito Santo já havia descido sobre todos. Isso Deus nos fala, que não precisa acabar a pregação, não precisa acabar uma adoração, não precisa você se sentir digno, mas que o Espírito Santo dele vai descer. Não é necessário que acabe nada, não é necessário que nós digamos que nós estamos preparados, porque o Espírito Santo dele desce sobre todas as pessoas. Pedro, que era o apóstolo, Pedro que guardava as chaves do céu, ele não precisou acabar a pregação dele para o Espírito Santo descer sobre todos, e é isso que ele quer fazer nessa noite. Ele quer que o Espírito Santo se derrame sobre todos, indiferente onde você andou, indiferente com quem você andou, porque eu não sei se você sabe, mas para o povo de Israel, que eram os judeus da época, eles acreditavam que apenas eles mereciam escutar a palavra de Deus. Para os apóstolos, logo depois que receberam o Espírito Santo, havia uma crença de que somente a pregação poderia alcançar os judeus. Havia uma crença que o Espírito Santo poderia somente alcançar o povo de Israel. E a palavra nos fala em que Pedro pregava, em que Pedro falava para não-judeus. Isso era quase como que enfrentar de frente todo o resto dos apóstolos. E se nós continuarmos a lendo, nós iremos ver que de fato Pedro, quando retorna, os apóstolos confrontam ele e perguntam por que ele estava pregando a não-judeus, por que ele estava pregando àqueles que não mereciam ouvir a palavra de Deus.
Deus é incrível quando Ele revela essa palavra para nós, porque Ele diz que o Espírito Santo dele vai descer, primeiramente, sem necessitar que a pregação acabe, sem necessitar que a adoração acabe, mas além disso, que o Espírito Santo dele vai descer sobre todos. O Espírito Santo vai descer sobre aqueles que se acham dignos. O Espírito Santo vai descer sobre aqueles que se acham indignos. O Espírito Santo vai descer sobre todas as pessoas, indiferente onde você estava, indiferente com quem você andou até aqui, mas a partir daqui você vai sair andando com o próprio Espírito Santo. A partir daqui você vai sair andando com Ele próprio, porque Ele vai se descer sobre todos, do mesmo modo em que Ele desceu aquele povo em que diziam que eram indignos, mas que eles foram dignos de receber o próprio Espírito. E quando nós continuamos a história do primeiro Pentecostes, lá no cenáculo em que os apóstolos estavam reunidos, nós encontraremos a história em que vai dizer que o Espírito Santo ele foi tão fervoroso, em que o Espírito Santo ele chegou com tanta força naquele lugar, que as estruturas da casa, elas balançaram. A palavra vai nos dizer que houve um estrondo tão grande, em que as pessoas que moravam próximo foram ver o que tinha acontecido. Afinal, deu um estouro. É tipo quando o vizinho começa a brigar, e o pessoal todo se reúne assim para olhar o que está acontecendo. Os vizinhos daquela casa, todos se reuniram para saber o que estava acontecendo, que afinal, todos conseguiram ouvir aquele estrondo que deu naquela casa. Houve um ruído tão grande que as pessoas se reuniram. E o local onde o cenáculo aconteceu, onde esse Pentecoste aconteceu, era um local importante para os judeus. E haviam lá pessoas de várias regiões. Não sei se você sabe, mas o povo de Israel, ele foi dividido em como se fosse 12 tribos, desde o Antigo Testamento, se formos acompanhar a história. E essas 12 tribos acabaram uma indo para cada cidade, porque eles receberam uma herança. E cada tribo acabou tendo uma nova língua, como nós criamos uma língua diferente de Portugal. Então imagine que tinha 12 línguas diferentes, as pessoas falavam de 12 formas diferentes. E a palavra vai nos dizer que depois que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, que depois que o Espírito Santo desce naquele cenáculo e faz o Pentecostes, as pessoas, todos que foram ver aquele estrondo, elas conseguiam escutar na sua própria língua o que os apóstolos estavam falando. O que o Espírito Santo quer nos dizer com isso é que depois que nós recebermos esse Espírito Santo nessa noite, é que nós precisamos anunciar o nome dEle, é que nós precisamos anunciar a palavra dEle a todas as pessoas. Não importa a língua, não importa o modo que ela fala, a pessoa não precisa falar o modo que nós falamos, mas o Espírito Santo vai falar do modo que essa pessoa se comunica. Não sei se você consegue compreender isso, mas é através da sua escola que o Espírito Santo quer se fazer presente através de você. É através do seu trabalho que o Espírito Santo quer se fazer presente através de você. Existe um Espírito Santo que age nas pessoas no mesmo modo que agiu nos apóstolos, em que as pessoas falavam várias línguas diferentes, mas bastou apenas o Espírito Santo para que todos compreendessem a palavra. Entenda, não depende de você, não depende do modo como você fala, não depende do seu conhecimento, não depende do modo como você consegue expressar isso. Depende apenas que o Espírito Santo comece a agir em você, e você vai poder fazer como os apóstolos fizeram. As pessoas vão começar através da sua vida, através das suas palavras, compreender o que é Jesus Cristo. Porque nessa noite Deus não te chamou aqui. Eu imagino que provavelmente para você chegar até aqui, houve muitas tentativas de você não vir. Provavelmente houve muitas tentativas, às vezes o próprio cansaço, de você ficar em casa e assistir online, e você não estar aqui presente conosco. Provavelmente aconteceram situações na sua semana, que você pensou, sexta eu não vou. Depois disso, sexta eu não compareço mais lá. Vou só na outra semana. Eu preciso me recuperar. Eu não sei o que aconteceu na sua semana, mas eu sei o que o Espírito Santo quer fazer hoje aqui. Eu sei o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Eu sei que Ele quer se descer sobre você, para que você possa anunciar a palavra dEle a partir dessa noite. Não importa onde você vai estar, não importa com quem você vai estar, você não precisa mudar o modo que você fala, as pessoas com quem você anda, mas é a esses que o Deus te envia, é a esses que é a tua missão, é a esses que o Espírito Santo quer usar você. Compreenda que
Eu não sei onde você mora. Eu não sei se seu bairro é perigoso como o Doriel. Eu não sei se seu bairro é um bairro chique como de outras pessoas. Eu não sei. Eu não sei se seu bairro é Lomba Grande, onde nem tem pessoas direito. Eu não sei onde você mora. Mas o que eu tenho certeza é que o Espírito Santo quer agir através de você nesse lugar. Através do modo que você fala, através do modo que você age, através de onde você vai estar. Porque do mesmo modo, depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, onde eles passavam, as cidades eram transformadas. Onde os apóstolos passavam, as pessoas eram curadas. Pedro chegou numa pessoa que estava enferma, ele disse: tudo que tenho eu te dou, levanta-te. Do mesmo modo que foi profetizado antes, é isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te encher, te encher, te encher, e onde você possa ir, onde você possa estar, Ele quer fazer com que as pessoas tenham isso que você tem, isso que você está recebendo nessa noite, porque o Espírito Santo não é só para você, mas é para todos, e do mesmo modo que todos não estão aqui, nós levaremos essa palavra a essas pessoas. Te convido a fechar os seus olhos, no seu lugar mesmo. Pense em 5 pessoas. O Espírito Santo vai te revelar. Cinco pessoas. Imagina como se elas estivessem na tua frente. Provavelmente essas 5 pessoas que você pensou são as pessoas mais próximas que você tem. E acredito eu que se não todas, algumas não estão aqui ao seu lado. Que se não todas essas 5 pessoas, algumas não estão aqui presentes com você e como você pensou nelas, provavelmente são as pessoas que você mais ama nessa vida. Pode abrir seus olhos. Entenda que o Espírito Santo quer te dizer nessa noite. Entenda o que o Espírito Santo quer fazer com você nessa noite. Ele quer te levantar para que você seja a voz dessa geração. Ele quer te levantar para que você seja a referência do céu aqui na terra para essas pessoas. Porque se Deus chamou aqui nessa noite, se Deus deu essa palavra nessa noite, que o Espírito Santo se desse sobre todos, para que nós possamos dar às outras pessoas aquilo que nós temos, é porque nós precisamos de fato agir. Se esse local aqui ainda tem lugar sobrando, ainda cabe mais gente, é porque nós ainda não começamos a agir mais, porque depois que você recebe esse Espírito Santo e começa a agir, você não consegue mais parar. Do mesmo modo como os apóstolos, onde eles iam, eles transformavam aqueles locais. Onde Pedro encostava as suas mãos, as pessoas ficavam curadas. As pessoas levantavam de camas, enfermos começavam a ficar curados. Ei, entenda isso. Eu não sei onde o seu corpo esteve, mas eu sei onde ele vai estar. Seu corpo suas mãos vão estar na cabeça de outras pessoas, para que você comece a rezar para essas pessoas e a curar. Você vai começar a dizer para as pessoas: levanta-te. E não vai ser por você, mas essas pessoas vão se levantar em nome de Jesus. Você vai começar a rezar por pessoas, e milagres vão começar a acontecer que você, nem a ciência vão ser capaz de explicar. Somente o próprio Deus vai explicar no íntimo com você. Você vai começar a enxergar coisas, você vai começar a sonhar com coisas, e você não vai entender o que está acontecendo. Você vai começar a estar dirigindo o seu carro, e há como que ver coisas passando na sua frente, e você vai pensar: nossa, estou viajando. E você vai ver que essas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Deixa eu te dizer, você vai ser um profeta dessa geração. Você vai começar a ver coisas que as pessoas não veem, mas você vê, porque um reino espiritual começa a agir depois que o Espírito Santo preenche o seu coração. O reino espiritual começa a agir em você depois que o Espírito Santo começa a transformar o seu coração. Uma frase que me marca muito em Atos dos Apóstolos é que Pedro diz em uma das suas pregações: eu não posso deixar de falar do que vejo e do que ouço.
é isso nessa noite. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é só um vento que começa a soprar. O Espírito Santo não é só uma pomba que começa a voar no meio de nós. O Espírito Santo não é só uma palavra que nós começamos a falar, e muitas vezes fica sem sentido talvez para você. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele quer viver contigo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa em que você vai ser capaz de ver. O Espírito Santo, ele é uma pessoa em que você vai ser capaz de ouvir. O Espírito Santo, ele é uma pessoa em que você vai ser capaz de conversar com ele dia e noite, noite e dia. Em que onde você estiver, você vai pensar para você mesmo: eu não posso deixar de falar do que eu vejo, do que eu ouço no meu secreto. Eu não posso deixar de falar desse Espírito Santo que eu recebi. Ele é real na minha vida. Onde os apóstolos passavam, eles colocavam as mãos sobre as pessoas, não só sobre enfermos, mas eles colocavam as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. O Espírito Santo que há em você é um Espírito Santo que precisa incendiar todas as outras pessoas. Do mesmo modo em que a Ana falava na pregação algumas semanas atrás: onde tem fumaça tem fogo. Mas quando o fogo está no teu coração e você coloca esse fogo em outras pessoas, esse fogo se espalha, se espalha, se espalha, se espalha. E o nosso centro de evangelização, com milhares de lugares que vai ser construído aqui nessa terra, não vai ter lugar para todo mundo. Mas deixa eu te dizer, hoje é dia 25 de junho de 2020, guarda essa data. 2021, guarda essa data. Toma uma água. É a profecia do ano passado. Hoje é dia 25 de junho de 2021. E hoje, esse Pentecostes que aconteceu lá no cenáculo, o Pentecostes que aconteceu aos não-judeus, e o Pentecostes que aconteceu aqui no Worshippers, aqui nessa terra, aqui nessa comunidade. Esse Pentecostes vai marcar a história de Lomba Grande. Este Pentecostes vai marcar a história dessa cidade. Esse Pentecostes vai marcar a história desse estado. Eu peguei uns dados na internet que me chocaram, porque muitas vezes nós ficamos nos perguntando: tá bom, eu vou ter que passar a palavra de Deus para 5 só. 5 eu faço rapidinho, é só mandar uma mensagem e está pronto. Eu não sei se você sabe, mas somente no ano passado nós tivemos mais de 800 mil suicídios no ano. Mais de 800 mil pessoas tiraram suas vidas, porque elas não viam mais sentido em continuar caminhando. Ei, entenda uma coisa: o Espírito Santo desce sobre você. O Espírito Santo faz uma obra nova em você, para que não seja apenas 5, mas que seja 800 mil pessoas que você alcança, em que esse fogo vai se espalhar e não vai parar. Somente no ano passado nós tivemos mais de 269 milhões de pessoas que utilizaram drogas. Nós tivemos mais de quase 300 milhões de pessoas que tentaram buscar uma felicidade em outro lugar, que tentaram buscar um prazer em que passava, um prazer em que, em um estalar de dedo, acabava. E eles precisavam de mais, de mais, de mais, de mais. Ei, o prazer que Deus vai te dar nessa noite, o prazer que Deus vai te dar na tua vida através do Espírito Santo, precisa alcançar todas essas pessoas. A sua missão não acaba aqui, a sua missão não acaba em Novo Hamburgo, em Campo Bom, nessa região, não. Você tem uma vida toda pela frente. Você tem pessoas todas pela frente em que você vai anunciar esse Espírito Santo, em que você vai falar disso que você vê e disso que você ouve. Você não vai poder deixar de dar às pessoas aquilo que você tem. Quantas mortes, infelizmente, nós tivemos com o coronavírus? Já deve ter passado. Não sei. Mas o último dado que eu peguei, tivemos 4 milhões de mortes. Quantas dessas mortes seriam impedidas se eu e você estivéssemos rezando mais e mais e mais e mais e mais para essas pessoas? Porque o Espírito Santo que age em nós, ele faz coisas sobrenaturais. Mesmo que os médicos dizem que não tem mais volta, aquela pessoa da UTI vai voltar quando você começar a rezar por ela.
Você não precisa estar no quarto dessa pessoa, mas quando você, no seu próprio quarto, você começar a interceder, e o teu Espírito Santo que está em você, vai começar a agir naquela pessoa que está lá na UTI, e essa pessoa, milagrosamente, os médicos não vão saber explicar, ela vai se levantar do coma, ela vai acordar do coma, e você vai poder se rir, e dizer, eita glória. Entenda uma coisa, o Espírito Santo que se derrama sobre você, é um Espírito Santo em que está em perigo, e eu digo que está em perigo, porque não sei se você já viu sobre isso, mas a religião muçulmana é a religião que mais cresce no mundo todo. A religião muçulmana já alcançou mais de 2 bilhões de pessoas, e há estimativas de que dentro de 10, 20 anos, ela passe mais de metade da população. Nós cristãos estamos perdendo espaço, o Espírito Santo está perdendo espaço. As pessoas estão tentando buscar esse Espírito Santo em outros lugares. As pessoas estão tentando buscar essa felicidade que você vai ter nessa noite, a felicidade que você vai ter na tua vida em outros lugares. E nós saímos daqui muitas vezes parados. Nós saímos daqui muitas vezes sem agir. Ei, há 2 bilhões de pessoas, e se você não quer ficar aqui no Brasil, não tem problema. Tem uma Europa toda para evangelizar, de muçulmanos que estão lá naquele lugar. Há pessoas em todo o resto do mundo, que precisam conhecer esse Espírito Santo, que precisam conhecer esse algo novo que nós clamamos nessa noite. Há pessoas em todo o mundo em que precisam ouvir a voz dessa geração que está dentro de você. Há pessoas em todo o mundo que precisam conhecer o nome de Jesus, que precisam conhecer esse algo muito grandioso que nós queremos, que nós estávamos logo de início abrindo as nossas mãos para receber. Há um Espírito Santo imenso que vai se derramar sobre você nessa noite, e que esse Espírito Santo vai se espalhar no mundo inteiro, em que essa terra, aqui dessa comunidade vai estar cheia, o estacionamento que é para caber não sei quantos carros, vão ter que pensar, vai ter que ser repensado, porque não vai ter lugar para tantas pessoas que vão vir, pessoas do resto do mundo virão nos visitar aqui nesse local, e essa data de hoje vai ficar marcada, porque o Espírito Santo fez acontecer, mesmo que nós não estávamos preparados, mas Ele fez acontecer, do mesmo modo em que Ele fez acontecer lá nos não-judeus. Há uma geração que está sedenta por algo novo, há uma geração que quer de fato viver uma vida feliz. Afinal, a corrida de todas as pessoas é buscar a felicidade. Poucos, infelizmente, ainda encontram a felicidade em Deus, mas através de mim e através de você, essas pessoas encontrarão a felicidade em algo que é eterno. E para que você possa entender que esse Espírito Santo quer de fato te usar, eu queria apenas que você lembrasse da história de Saulo, que depois virou Paulo. Saulo perseguia todos os cristãos. Saulo, ele era muito tão conhecido naquela época, em que ele tinha permissão para matar quem ele quisesse dos cristãos. E numa jornada em que ele ia buscar a cristãos para matá-los, Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois deste momento, Saulo foi para a cidade. Então Saulo foi para Damasco, porque Jesus disse para ele: uma pessoa vai ir até o encontro e ela vai tirar a tua cegueira, porque Saulo ficou cego depois disso. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas a pessoa que iria rezar por Saulo chamava Ananias, e Ananias estava com medo de rezar por Saulo. Ananias não queria de modo algum sair dessa casa, porque afinal ele poderia ser morto, podia ser apenas coisa da sua cabeça, dele ir até Saulo e rezar por ele. Mas o próprio Espírito chegou até Ananias e disse: vai, este homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome às nações. É isso que Deus quer falar para nós nessa noite, é isso a frase que resume essa noite toda: vai,
você é instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome às nações. O Espírito Santo se derrama sobre você, o Espírito Santo vai se derramar sobre você nessa adoração que nós teremos, para que você seja instrumento dessa geração, para que você seja instrumento hoje, para espalhar o nome dele às nações. Ele te escolheu, ele te quer para que você seja canal dele aqui na terra, para que através da sua voz, para que através do seu olhar, para que através do seu sorriso, as pessoas possam conhecer o nome de Jesus. E se você até hoje espera com que ele prepare as coisas para que você possa fazer isso, deixa eu te dizer, uma feliz realidade. Deus não vai preparar nada para você. Deus não vai preparar nada para você anunciar o nome dele às nações. Porque tudo que precisava, ele já preparou para você nesta noite, para que você possa falar do nome dele às nações, para que você possa espalhar esse Espírito Santo a todas as outras pessoas. Entenda, se você não precisa lembrar das músicas que foram cantadas, você não precisa lembrar da oração, da pregação, não precisa de nada disso, não precisa lembrar da palavra, mas guarde essa frase: eu sou um instrumento que Deus escolheu para anunciar o nome dele às nações. Eu te convido a repetir comigo, feche seus olhos, diga: eu sou um instrumento que Deus escolheu para anunciar o nome dele às nações. Agora, como pessoas que de fato vão anunciar o nome dele, agora como pessoas que de fato receberam o Espírito Santo, eu te convido mais uma vez a dizer essa frase completa, mas com força, com quem de fato vai anunciar o nome dele às nações, com quem de fato vai ser instrumento de Deus para espalhar o Espírito Santo às outras pessoas, para quem de fato vai dizer às pessoas: levanta-te, tudo que tem eu já te dei, porque o Espírito Santo a partir dessa noite começa a agir em você. Então mais uma vez diga com a sua força que você tem de fato: eu sou um instrumento que Deus escolheu para espalhar o nome dele às nações.